Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ingrid. Vamos dar continuidade à geometria espacial, hoje com pirâmides. Então, só para relembrar, vocês têm no link, na descrição, vocês têm um link que vai enviar vocês para um drive. Nesse drive, vocês vão ter o material completo de geometria plana e as listas de exercício desde geometria plana até a aula 14, que é a aula de hoje, tudo bem? E eu vou atualizando conforme formos. Vamos dar continuidade, então, às aulas, tudo bem? A gente já teve umas 2 aulas de geometria espacial, vamos para pirâmides hoje. Então, eu fiz um esquema aqui para vocês de como a pirâmide ela é construída. Primeiro, a gente tem um plano, tudo bem? Aqui esse plano. Depois, a gente vai adicionar um polígono nesse plano. Então, eu coloquei aqui um pentágono, qualquer polígono, contido no plano, tudo bem? Feito isso, vamos adicionar um ponto externo a esse plano. Então, aqui temos um ponto exterior ao plano, não está contido no plano. Feito isso, vamos unir cada vértice da figura do polígono aqui a este ponto. Então, aqui, ó, os vértices do nosso polígono unidos aqui, todos nesse ponto exterior. Tudo bem? Feito isso, se a gente repara aqui, a gente formou faces triangulares, certo? Então, a gente formou triângulos aqui como face, e isso nada mais é do que a pirâmide, tudo bem? Então, o que é a pirâmide? A pirâmide é uma figura espacial em que a base dela é qualquer polígono e as faces laterais dela são todas triangulares. Então, base, qualquer polígono, faces laterais, triângulos sempre, senão não é pirâmide, tudo bem? Então, aqui a gente tem uma pirâmide e eu vou traçar a altura dela. A altura sempre formando um ângulo de 90 graus com a base, com a face, seja lá o que for. Altura, ângulo de 90 graus. E aqui a gente tem a conclusão que, se todas as arestas são congruentes, as arestas laterais são congruentes, eu posso afirmar que essa pirâmide é uma pirâmide reta. Tudo bem? Visto isso, a gente tem isso daqui agora. Tracei a altura normalmente. E o que acontece? Eu percebo que essa aresta é um pouco maior do que essa, certo? Então, as arestas não são congruentes. O que isso significa? Significa que a minha pirâmide é oblíqua. As arestas laterais são distintas, enquanto uma pirâmide reta possui arestas laterais congruentes, tudo bem? Então, essa é a diferença entre pirâmide reta e pirâmide oblíqua. A oblíqua tem arestas laterais, essas daqui, que formam os triângulos aqui, tudo bem? As que são unidas ao ponto exterior. Não essa daqui. Não é a que forma a base, é a que forma o triângulo, mas só as que estão unidas ao ponto exterior, porque essa daqui também forma triângulo, entende? Então, tem que ser essas. Elas são distintas quando a minha pirâmide é oblíqua. Quando a minha pirâmide é reta, elas são congruentes, tudo bem? Então, aqui a gente tem uma pirâmide irregular, e o que caracteriza uma pirâmide irregular? A pirâmide tem que ser reta, então ela vai ser essa daqui. Ela tem que ser reta, tudo bem? Então, todas as arestas laterais são congruentes. Pirâmide regular tem que ser uma pirâmide reta. A base tem que ser um polígono regular. Lembra? Polígono regular. Todos os lados deles são iguais, certo? A altura da face lateral é a apótema. Então, vamos lá. Vamos voltar. Ó, eu tenho uma face lateral aqui, certo? Esse daqui, ó. Vamos pintar aqui pra dar pra ver. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho uma face lateral. Nossa, vamos apagar. Aqui eu tenho uma face lateral. Deu pra entender, né? Se eu puxo uma altura, não da pirâmide, mas da face, finge que tá reto aqui. Da face, tá? Tô formando o ângulo de 90 graus aqui com essa aresta da base, tudo bem? Aqui eu tava formando um ângulo de 90 graus com o centro da base. Aqui eu tô formando um ângulo de 90 graus com a aresta da base. Essa altura correspondente à face lateral é a apótema, tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Isso é a apótema. É a altura da face lateral. Opa, aqui. Então, numa pirâmide irregular, a gente tem que a apótema é a altura da face lateral,
tudo bem? De todas as faces laterais, porque vão ser todas iguais, né? As arestas vão ser congruentes, já que ela é uma pirâmide reta. Um tetraedro regular. O que é o tetraedro regular? Ele é uma figura que ele é meio que diferentão das pirâmides. Qualquer lado dele é uma base. Por quê? Porque qualquer lado dele é um triângulo. E se é regular, todos os triângulos são iguais, tudo bem? Então, qualquer lado dele é uma base, porque qualquer lado dele é um triângulo e são todos iguais, certo? São triângulos equiláteros. Isso daqui é um tetraedro, tudo bem? Aqui, ó, a gente tem a formação de um triângulo, aqui não dá pra ver. Mas aqui no fundo é um triângulo também, tudo bem? É um triângulo, não. É só uma aresta aqui, não tem mais de uma aresta. Então, é como se a gente tivesse uma aresta aqui apenas, tudo bem? Agora, vamos calcular o volume. Na aula passada, a gente viu prismas, né? E eu falei para vocês que para cálculo de volume, na geometria espacial, né? Para cálculo de volume, eu gosto sempre de pensar que é a área da base vezes a altura. E eu vou adaptando isso conforme a figura. Por que eu falei isso? Por que eu falei para vocês se prenderem nesse conceito de área da base vezes a altura e depois a gente adiciona o resto? Porque é isso que vai acontecer aqui e eu vou dar o exemplo para vocês, tudo bem? Então, aqui a gente tem a pirâmide normal, com a altura H, formando um ângulo de 90 graus. Nesse caso, eu peguei uma pirâmide reta, tudo bem? Uma pirâmide de base quadrada e reta. Ângulo de 90 graus na altura. E aqui, olha o que eu fiz aqui. Volume é igual a área da base vezes a altura, certo? Isso seria o cálculo do prisma. O que muda nesse caso? O prisma, a gente não tinha esse ponto único aqui, né? A gente formava uma figura completinha. Aqui a gente puxava aqui, né, reto. Então não ficava esse triângulo aqui. Se vocês lembram, a área do triângulo é a metade da área do quadrado, certo? A área do quadrado, do retângulo, é base vezes altura. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, numa pirâmide em que forma vários triângulos e a sua imagem é um pouco triangular, né? Seu formato é triangular, a gente também tem que dividir por um número, mas dessa vez não é por 2, é por 3, tudo bem? Então, enquanto o volume dos prismas é área da base vezes altura, o volume da pirâmide vai ser área da base vezes altura dividido por 3, tudo bem? Isso aqui é a mesma coisa, é isso daqui. Esse 1 sobre 3 é só pra... Enfim, é a mesma coisa. Então, é isso, tudo bem? Calcular a área da base vai depender da base que você tem. Então, se for um quadrado, você vai calcular de uma forma. Se for um triângulo como base, você vai calcular de outra forma. Se for um pentágono, de outra forma, e assim vai. Mas isso a gente já viu lá em geometria plana, tudo bem? Então, você vai usar esses conceitos da geometria plana. Então, se você não lembra de alguma coisa da geometria plana, volta, porque não dá para partir para a geometria espacial sem dominar a plana, que é o básico, tudo bem? Então, a área da base vezes a altura. A altura a gente tem aqui formando um ângulo de 90 graus com a base. Tudo isso dividido por 3, você tem o volume da pirâmide, tudo bem? Aqui, eu tenho a pirâmide com a altura, tudo certo, tudo lindo. Tracei um plano aqui, horizontal, tudo bem? Paralelo com a base da minha pirâmide. Que é paralelo, eles não se encontram. Então, aqui, ó, paralelos não se encontram jamais, tudo bem? E eu vou dividir a minha pirâmide em duas partes, certo? Se eu coloquei um plano paralelo à base, eu corto a minha pirâmide em duas partes. Então, eu vou ter essa pirâmide menorzinha aqui, que a base dela se dá pelo plano, tudo bem? Então, aqui eu tenho essa pirâmide menorzinha, agora com uma altura D, certo? Formando um ângulo de 90 graus aqui, nada muda, só tá menor com uma altura diferente e uma área da base também diferente. E aqui, a gente tem o que é chamado de tronco da pirâmide. O que é o tronco da pirâmide? É aquela parte que quando você corta a pirâmide no meio, não é a outra pirâmide. Então, é o tronco, tudo bem? Então, aqui, a área da base menor do tronco da pirâmide é correspondente à área da base da pirâmide menor. Vocês entenderam? Então, aqui, ó, eu tinha a pirâmide maior, tenho essa base que permaneceu no tronco. Tracei um plano aqui paralelo, tenho
uma nova pirâmide menor e eu tenho o tronco. Essas áreas aqui que estão em cinza, elas são iguais, tudo bem? Aqui, mesma coisa, a altura continua. Eu tenho a altura do tronco, eu tenho a altura da nova pirâmide, certo? Isso é o tronco da pirâmide. E basicamente a teoria é essa. Deixa eu voltar aqui que eu não coloquei no slide, mas tem que comentar. Como que eu vou fazer o cálculo? Tem muitos exercícios que pedem. Calcule o volume do tronco da pirâmide, tipo, dá as medidas lá da pirâmide e ele pede o volume do tronco. Como que você vai fazer isso? Ele vai te dar todos os valores necessários para fazer esse cálculo, certo? Só que qual raciocínio você vai ter? Você vai pegar essa pirâmide total aqui, certo? A pirâmide original. Com os valores que ele te dá, você vai descontar do volume da pirâmide original o valor dessa pirâmide aqui pequena. Então, de novo, tem a pirâmide original, que vai dar origem a uma pirâmide menor e um tronco. Eu quero o volume do tronco. O que eu faço? Eu pego o volume da original, subtraio pelo volume da nova. Isso dá o volume do tronco. Tudo bem? Então é só subtrair. Original menos a nova dá volume do tronco, certo? É assim que vocês calculam o volume do tronco e isso cai bastante. Eu não achei necessário colocar no slide porque é meio intuitivo, na verdade, né? Essa subtração. E eu acho que quanto menos coisa para decorar, melhor. Então, é isso. Só lembrar que tem que subtrair. Então, vamos fazer esse exercício da URGS. Vou colocar a caneta. Então, vamos lá. Se duplicarmos a medida da aresta da base de uma pirâmide quadrangular regular e reduzirmos sua altura à metade, o volume dessa pirâmide será... Então, vamos lá. Qual que é a fórmula do volume da pirâmide? Área da base vezes a altura dividido por 3. Nessa parte que eu escrevo, deve dar uma agonia para quem está assistindo, né? Eu colocaria na velocidade 2. Mas vamos lá. Se vocês quiserem, pode colocar, tá tudo certo. Volume é igual a área da base vezes a altura dividido por 3. Isso é o volume da pirâmide. Então, eu vou considerar que a aresta da base de uma pirâmide quadrangular. Eu vou considerar que essa aresta vale A, tudo bem? Só porque é legal. Então, V é igual a área da base vai ser a área do polígono. Ele fala que esse polígono é quadrangular. Então, a área do quadrado é A ao quadrado, certo? Aresta vezes aresta. Como as arestas são iguais, eu elevo ao quadrado. Vezes a altura, eu vou deixar a altura mesmo, dividido por 3. Agora, eu quero o volume novo, né? Porque ele vai reduzir a altura à metade e duplicar a medida da aresta. Então, ó. Antes, a aresta valia A. Se eu duplico, eu multiplico por 2. Então, agora vale 2A. O que vai ser isso? Vai ser 2A elevado ao quadrado, que é a medida da aresta, certo? Medida da aresta ao quadrado, vezes a altura. Só que a altura ele reduziu a metade, então ele dividiu por 2. Vai ficar 2A ao quadrado vezes H dividido por 2. Tudo isso sobre 3. Isso daqui vai dar 4A ao quadrado vezes H sobre 2 dividido por 3. Antes de inverter de cima, manter de cima e inverter de baixo, eu vou cortar aqui, que daí a gente não precisa fazer nada disso. Vai ser muito mais legal. Vai ficar, cortei 4 com 2. Tudo bem? Dividi 4 por 2, deu 2. Então, na verdade, esse volume novo que eu tenho vale 2A quadrado vezes H dividido por 3. Então, se eu faço tudo isso que ele mandou, eu vou ter esse novo volume. Perceba que esse novo volume é o dobro do volume original, certo? Eu tenho um 2 aqui na frente. Se eu divido o volume novo pelo volume
original, eu corto A quadrado, corto H, corto 3, fico só com 2. Isso prova pra gente que o volume original, o volume novo, é 2 vezes maior do que o volume original. Então, aqui, o volume dessa pirâmide será duplicado. Então, a resposta é a letra D, tudo bem? Bem simples, né? Eu peguei a fórmula do volume da pirâmide e fui fazendo o que ele manda. Toma cuidado aqui, ó. Ele dobra a aresta. Não é só colocar um 2 aqui. Tudo bem? Muita gente pode fazer isso. Não é colocar 2A quadrado. Isso não é dobrar a aresta, certo? Porque a área da base, ela inteira precisa ser elevada ao quadrado. Inclusive esse 2. Então, toma cuidado. Esse 2 não é 2, vai ficar 4, certo? Então, é isso. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios. Qualquer dúvida, só mandar nos comentários, mandar meu e-mail, mandar no Instagram. Sintam-se à vontade. À vontade, não. À vontade. Sintam-se à vontade. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, até semana que vem. E é isso. Tchau.